tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As consequências do trabalho em excesso podem gerar problemas emocionais, comportamentais e até mesmo físicos, como gastrite, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, perda de memória, falta de concentração, pressão arterial alta, frequência cardíaca acelerada, dificuldade para dormir e sono agitado, distúrbios alimentares, depressão, entre outros. E podem ser indicadores de que nosso limite está sendo extrapolado. Como regra, o trabalho do dia não deve ser prolongado noite adentro. Se todas as horas do dia forem bem aproveitadas, o trabalho que se estende pela noite é demasiado extra e o organismo sobrecarregado sofrerá com o fardo a ele imposto. Tenho uma palavra a te dirigir. Não queres assinar um compromisso de que não continuarás a enfraquecer ou desfigurar o templo do Senhor, trabalhando quando devias estar repousando? Para ter pensamentos apropriados e para falar palavras adequadas, tens de dar repouso ao cérebro. O cérebro e os nervos cansados se revigorariam se fizesses uma mudança a esse respeito. Em meio à agitação no trabalho, faríamos bem se lembrássemos do convite de Jesus. Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Por favor, le invito a ponerse en pie. Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, que nos llene santo amor. En memoria de su muerte y la sangre que vertió, celebremos el banquete que en su amor nos ordenó. Recordando las angustias que sufriera el Salvador, dividida se halla el alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Rude cruz eriguiu
Dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas se amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Se meu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Se meu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei ter. Se meu amo a mensagem da cruz, te morreu eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Amém. Yo os invito a los que podáis a colocarnos de rodillas para una palabra de oración. De joelhos. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos una vez más el gran privilegio que tenemos de poder participar de esta ceremonia tan linda que es la Santa Cena. Están aquí una parte de tus hijos, Señor, que venimos en nuestros corazones con peticiones, con anhelos, sueños. Tú las conoces. Personas, Señor, que están sufriendo problemas, ya sean dentro del matrimonio, con los hijos, o problemas de salud, de familia o familiares. Señor, queremos pedir para que actúes según tu santa voluntad y sabiduría en cada uno de esos casos. Tenemos una lista de personas que están enfermas, estamos orando por ellos, que tú puedas colocar tu mano sanadora, Señor, sobre ellos y que reciban tu refrigerio. Señor, sé con aquellos que no pudieron estar, que tus bendiciones les acompañen donde quiera que estén y que podamos, Señor, aprovechar esta oportunidad, este rito especial de la Santa Cena para poder, Señor,
hacer un nuevo recomienzo, renovar nuestro pacto contigo, el pacto de amor, de compromiso, de estar a tu lado, porque tú siempre estás a nuestro lado, Señor. Sé con nosotros, perdona nuestros pecados, todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar. Vamos a ver ahora el video Probad y Ved. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, de la muerte a la vida. Yo soy Ileana Sandalasini, soy de San Nicolás, es una ciudad de Argentina. Mi familia está conformada por mi esposo Javier, por mis 2 hijos, Gianfranco, Tomás. Nosotros en el 2016 sufrimos un secuestro por 8 personas que ingresaron a casa. Luego de ese secuestro nosotros nos mudamos a un departamento y una noche era de madrugada y a mí era como una luz intensa que me desveló. Y me parecía raro, digo, me habré quedado dormida. Y giro la cabeza, no sé por qué, y cuando miro para el lado del vestidor estaba mi esposo tieso, había quedado duro y él en ese momento estaba sufriendo una convulsión. Pero yo desconocía porque nunca había visto una convulsión, estaba retraído, sus miembros estaban retraídos. Llega a emergencia y ellos quisieron hacerle los primeros auxilios, como tomarle presión arterial, el azúcar en sangre. En ese momento, cuando llega a emergencia y toma las señales vitales, dijeron no hay signos, no respira, no hay signos. Cuando mi esposo lo habían declarado muerto para los paramédicos, yo le pido a Dios que me lo devuelva. Yo necesitaba que regrese mi esposo de esa muerte. En ese momento Javier es como que expulsa una bocanada y comienza a ver signos vitales y ahí los paramédicos corren a conectar todo lo que habían desconectado y a darle oxígeno manual y así lo trasladan en una silla de rueda a la clínica que teníamos más cercana. Cuando llego a la clínica y el neurólogo me hace sentar y me dice, ¿te estás dando cuenta? Estás frente a un milagro. Y bueno, y ya a las 48 horas nos dijeron hay posibilidad de que vuelva a casa porque no tiene lesión. Lo único que se me cruzaba era yo te debo la vida, Dios. No había otro sentimiento. Al tiempo que le dan el alta a mi esposo, yo empecé a sentir en mi cuerpo cosas raras, cosas como que me mareaba. No era cuando giraba la cabeza, sino en todo momento. Por ahí comenzaba con una sudoración excesiva. Eran como pánicos. Empecé a buscar, a ir a los médicos, a hacerme chequeos médicos y todos me decían no tenés nada. Después de ese momento que yo viví, dije, bueno, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo hago para encontrar a Dios? Bueno, nosotros tenemos un local que es una carnicería y yo cuando entraba un cliente recuerdo sacarle algún tipo de conversación como para llegar al punto de a ver si era creyente y cuando me decían que sí o me decían que Dios te bendiga, ¿a qué iglesia vas? Le decía. Incluso cuando se estaban retirando al local que me decían que Dios te bendiga, ¿a qué iglesia vas? Y ahí le decían, ¿no me invitás a ir? Y tanto insistí, y era día a día que el empleado que teníamos, que él era adventista, me dice, bueno, me dijo, ¿cuántas veces vas a preguntarle lo mismo a los clientes? Si querés yo te puedo decir a qué iglesia vamos nosotros y te podemos invitar. Y así fue la invitación. Cuando yo entro a la iglesia adventista, algunos me saludaron con abrazos y decir, bueno, este es el lugar. Sentí decir, este es el lugar. Bueno, entonces se me propone estudiar la Biblia. Y fue la mujer de Juan, Karina, que me trajo los estudios bíblicos. Bueno, y así fue que el 26 de noviembre del 2017 fui bautizada en la iglesia adventista. Cuando comencé el estudio bíblico, recuerdo que cuando se profundizó en la parte de que hay una tierra nueva, y yo decía, bueno, todo esto que yo estoy viviendo, yo quiero que lo viva mi familia. En el 2020, cuando nos encontramos con la pandemia, nosotros teníamos muchos grupitos y recuerdo haberle dicho a las chicas, a mis compañeros de oración, oren porque vamos a empezar a estudiar la Biblia y así comenzamos a estudiar la Biblia con Tomás, Gianfranco y con Javier. No, mucha emoción, aparte por mi esposa. Y bueno, y ahora es como que cambió un poco la vida y ahora después hago lo que Dios dice. Entonces llegó ese 2 de diciembre del año 2023 que mi familia entraba en las aguas bautismales y estar agradecida porque estaba, además de estar toda la congregación, estaba toda mi familia. Hay un versículo que lo leí cuando hacía el estudio bíblico, siempre me resonó y yo creo que es lo que encierra mi historia de vida.
Lucas 18:27 que dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque la vida es posible para Dios, la restauración de los corazones es posible para Dios, y me enseñó Dios que aunque yo no vea más allá, Él lo puede hacer posible. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Qué fuerte, ¿no? El testimonio. Y me gustaría leer un versículo que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y probadme en eso, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ella citó aquí un versículo que para Dios todo es posible. Para el hombre, no, muchas cosas son imposibles, pero para Dios no hay imposible. Y aquí en el Malaquías 3:10, Dios nos pone a prueba. O sea, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿será que lo creemos? Esa es la cuestión. Ese es el gran problema nuestro. Historias paralelas, mundos paralelos, ¿no? Y toda la familia vino a los pies del Señor. ¿Viste qué bonito? Entonces, el Señor tiene bendiciones para nosotros, pero hay que tener fe, hermanos. Hay que confiar. Y Dios ya dio tantas pruebas, que es tan amoroso y es fiel. ¿Será que nosotros podemos retribuir un poco de este amor? Una de las formas es devolviendo a Dios lo que es de Él. Las bendiciones, un poco de las bendiciones que Él nos da a través de los diezmos y las ofrendas para que otros puedan ser bendecidos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Te agradecemos por poder devolver un poquito de todo lo que tú nos das día a día. Te suplicamos, bendigas tú este dinero que va a diferentes proyectos, que esos proyectos puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Agora, a hora seria o momento de los niños, ¿no? Pero los niños de nuestra iglesia, que está Felipe, Valentina y su amigo, ya hicieron la Santa Cena con nosotros arriba, en mi clase con Rosy, ¿no? Porque los otros ya son adolescentes, ¿no? Los otros mayores, el pastor va a explicar sobre la Santa Cena y nosotras con los niños de primarios ya hemos hecho, ¿no? ¿No, Felipe? Aprendió, ¿verdad? Felipe já lo sabia quase todo, ¿verdad? Pero ha participado, ha lavado os pés do amigo, Valentina lavou o pé de Rosy, ¿no? Han provado já também o pan sem levadura, lo sabe muito bem, Felipe, por quê, ¿verdad? É sem levadura. E os chicos aprenderam e já participaram, ¿no? Então, hoje a história de los niños seria sobre a Santa Cena, pero eles já hicieron com nós. Então, agora vamos passar para a parte especial.
Erinnerung an mich, brech das Brot. In Erinnerung an mich, trink den Wein. In Erinnerung an mich, bete zum Herrn, dass sein Wille mag geschehen. In Erinnerung an mich, handel gut, lieb den Nächsten und sorg für den in Not. In Erinnerung an mich, öffne die Tür und lass deinen Bruder ein. Lass ihn ein. Nehmt es und sei ermutigt. Trinkt und erinnert euch, denn das ist mein Fleisch und kostbares Blut, nur für euch, nur für euch. In Erinnerung an mich, such nach Licht und lasst Liebe allein eurer Herz. In Erinnerung an mich, schau nicht herab, sondern ins eigene Herz. Ins eigene
Bueno, feliz sábado a todos, hermanos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, un día especial, un sábado, y un sábado donde tenemos esta ceremonia tan importante, la Santa Cena. El título del sermón, bueno, no sé por qué estoy hablando español. Será en portugués. ¿Ya? O sea, es para portugués. Entonces, vamos a hacer el switch. Bueno, talvez portunhol, né? Lembrança, redenção e esperança. Lembrança, 3 aspectos, né, da Santa Ceia: lembrança, redenção e esperança. A mesa do Cordeiro. Bom, convido a vocês a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 22, dos versículos 14 ao 20. Lucas 22, 14 ao 20. E assim como estamos, vamos orar. Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra neste momento e refletir e estudar sobre ela. Esteja conosco através do Teu Santo Espírito. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas 22, do 40 ao 20, e disse: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Versículo 16: Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. E eu gostaria também de ler mais um versículo que se encontra em 1 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 ao 26. São palavras do apóstolo Paulo, refletindo sobre o que Jesus havia dito. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria que vocês imaginassem agora uma família hebreia, né? Uma família hebreia que estão no Egito. Na noite, no dia, né? Na noite, no momento, né? No momento que teriam que comer o Cordeiro Pascual. Né? Deus já tinha dado instruções que teriam que
pintar com sangue do cordeiro, matar o cordeiro e com esse sangue passar nos bordéis das portas para sinal de proteção, para proteção. E comeriam essa noite e no dia seguinte partiriam. E o pai, com as mãos trêmulas, né, molhando no isopo e passando ali, né, e lá dentro a família comendo rapidamente, já de sandálias, porque vocês têm que lembrar que havia pressa. Não podia, não era uma ceia de desfrutar, estar, né, com os amigos comendo, não. Eles teriam que sair rápido e tinham que estar prontos para partir. E aquela noite mudaria toda a vida do povo de Israel. Seria a noite da libertação, o momento de libertação. E da mesma forma, 2000 anos posteriormente, outro cordeiro seria sacrificado. Já não mais em uma casa hebreia, no Egito, mas fora dos portões, em Jerusalém, pendurado numa cruz. E esse cordeiro era o Filho de Deus. Portanto, a Páscoa, ela não é apenas história. A Santa Ceia que nós celebramos hoje é um eco da redenção de Deus através do seu povo. Então nós vamos agora tocar em 3 aspectos. O primeiro é a lembrança, aspecto de lembrança. E onde nós encontramos a questão da lembrança? Nós acabamos de ler em Lucas 22:19. E o texto diz assim: e tomando o pão, deu graças, e partiu, e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. E aí vem o ponto: fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Lembrança. Jesus deixou um memorial simples, mas profundo. O pão representa o seu corpo, partido por nós. E o suco da videira, o seu sangue derramado. Em um mundo que esquecemos as coisas tão fáceis, a Santa Ceia, isso que nós vamos, os emblemas, é como se fosse uma âncora. Dois emblemas muito fáceis de lembrar. Uma certa vez, um missionário que trabalhava em uma tribo indígena, ele traduziu a Bíblia para essa tribo. Mas ele teve dificuldade de traduzir a palavra lembrança. Lembrança. E um ancião da tribo sugeriu e disse: é quando você carrega alguém no coração. Coloca aí, quando você... Lembrança é quando cargas alguém, quando llevas alguém no coração. Isso é acordar, não? Acordar-se de alguém. Assim é a ceia. Carregamos Cristo no coração. É a lembrança. Então, ao comer o pão e beber do cálice do vinho, relembramos não apenas um fato histórico, que aconteceu lá atrás, mas relembramos a pessoa que nos amou até o fim. Lembrança. O segundo aspecto é redenção, presente. Então tem um aspecto passado, lembrança, um aspecto presente, redenção. E também está no texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 24 e 25, e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, a ceia não é somente olhar para trás, é também um convite. Danilo, como vai a tradução?
bueno. Ok. Vamos a orar para que Dios le dé ahí el don de lengua. Entonces, a ceia não é somente olhar para trás, mas era um convite, né, para viver o presente da graça, o regalo da graça. Vivemos em tempos de culpa, correria, ansiedade, e a ceia é um chamado, um convite para descansar. E descansar em Cristo. O sangue da nova aliança é uma promessa de perdão, de restauração e de transformação. E vem um aspecto de exame pessoal, né? Em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus nos chama à autenticidade. Não somente fingir uma perfeição, mas ser autênticos em nossa vida cristã. A ceia é momento de entrega. E ele ainda continua, depois de 2000 anos, lavando pés e lavando corações. Nós vamos passar por esse momento de lavar os pés. E Jesus lava os nossos pés, lava os nossos corações, lava a nossa mente, né? É como um professor, né? Uma ilustração. Um professor chega numa sala de aula e das antigas, né? Professor das antigas, da época em que a lousa, né, era de giz, né? Não sei se os caras se acordam disso, né? Época de que os maestros todavía, ¿cómo lo llaman en español? Tiza, com tiza e la pizarra, não? Com giz, né? E ele limpa tudo, limpa tudo. E diz o seguinte: é isso que Jesus faz conosco quando confessamos os nossos pecados. Ele não somente apaga, ele começa uma nova lição em uma lousa, não um blackboard, né? Uma lousa limpa. É um novo recomeço, é recomeçar. Não é somente apagar, não é somente perdoar. É um recomeço. E a ceia é exatamente isso, para que recomecemos. Toda vez que temos a Santa Ceia, é uma oportunidade para que nós possamos fazer um recomeço. E cada um tem que fazer a sua própria reflexão. Como vai a minha vida? Como vai a minha vida cristã? Como estou vivendo a minha vida? Em que pontos tenho que melhorar? E nesse momento da ceia, é um momento perfeito para pedir a Cristo: Senhor, necessito melhorar nesses aspectos que cada um sabe. Me ajude. E Jesus nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele fala: meu filho, é exatamente isso que eu quero. Eu estou aqui. A ceia, ela não é um prêmio para os perfeitos, mas um lugar de renovação para os humildes. E o terceiro aspecto da ceia é um aspecto futuro, é esperança. Esperança. Então, falamos sobre lembrança no passado, redenção presente e esperança para o futuro. E se encontra no texto de 1 Coríntios 11, 26, que também já lemos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia é também uma declaração profética. Jesus voltará. E podemos, né, colocar aqui entre essas duas palavras: Jesus
breve, voltará. Ela antecipa o grande banquete das bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 19, do 7 em diante. Diz que algumas famílias em tempos de crises, lugares onde tem guerra, e que os seus filhos, maridos vão para a guerra, muitas famílias deixam um prato vazio na mesa, dos que faltam, dos que vão para a guerra. E esse prato vazio é a esperança do retorno do ente querido que está, que se foi. É um gesto de esperança. E assim é a ceia. Então, hoje nós tomamos a ceia com saudade de Jesus. Ele não está fisicamente aqui, ele está espiritualmente conosco. Mas chegará um momento em que todos teremos a presença física de Jesus no céu. E estaremos sentados à mesa, todos, fisicamente. Hoje podemos desfrutar dele espiritualmente, mas um dia desfrutaremos cara a cara do nosso Senhor. A ceia nos lembra que a história não termina na cruz, mas na eternidade. É um paradoxo, que na verdade nunca vai terminar na eternidade, vai continuar por todas as eras, na verdade. Mas o ponto é que a cruz, ele é o início de uma nova era, um novo começo, de uma nova oportunidade. Ele prometeu que vai voltar, e ele cumpre. O que Jesus diz, ele cumpre. A mesa já está colocada, a mesa está posta. Hoje, Jesus nos convida novamente a sentar à mesa com ele. Agora, o convite de Jesus está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Estou à la puerta e llamo. O convite está aí. Será que sentaremos à mesa com ele? Viremos as bodas do Cordeiro e sentaremos à mesa? Já está tudo pronto. Ele não força a entrada, ele convida. A ceia é um convite. Todos nós aqui estamos recebendo um convite. Lembre-se, ele morreu por você. Confie. Então, lembrar, confiar. Ele te perdoa hoje. E esperar. Ele voltará para te buscar. Lembrar, confiar e esperar. Se nesta Páscoa você deseja renovar a sua aliança com Cristo, se deseja que o sangue do Cordeiro esteja nos batentes, não da porta da tua casa, mas do teu coração, se anseia por participar da ceia nas bodas do Cordeiro, as bodas eternas, então venha. Sente-se à mesa, a mesa já está posta, o Cordeiro já foi imolado e há lugar para você. Que o Senhor nos bendiga. Agora vamos a passar a um momento muito solene e me gostaria de explicar um pouco, porque na Igreja Adventista, antes da Santa Cena, participamos de um rito que é o rito del lavapiés, ¿ok? Y entonces algunos pueden preguntar, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué significa? El significado es muy sencillo. Hacemos tal cual Jesús hizo. Jesús, antes de participar de la cena con los discípulos, ¿qué hizo? Lavó los pies a los discípulos. Y eso significa que Jesús, siendo lo más grande, el ser más elevado que hay en el universo, el Creador, lavando a los pies de las criaturas. Eso significa que en el reino de Dios no hay grandes ni pequeños. Todos somos iguales. Y es un momento no solamente para preparar nuestro corazón para sentar a la mesa,
que cuando sentamos a la mesa, cuando participamos de la Santa Cena, tenemos que tener nuestro corazón humilde, todos iguales. Tenemos un líder que es Cristo y todos. Entonces es un momento, el lavamiento de pies es un momento de comunión con Cristo, pero también comunión entre nosotros. ¿Ok? Y luego entonces la Santa Cena. La Iglesia Adventista participa, ¿no?, de la cena de la comunión abierta, ¿no? Haces ese rito, no bloquea ese rito a las personas, pero hay algunas instrucciones, ¿no? El manual de la Iglesia dice que, ¿no?, que la Iglesia practica la comunión abierta. Todos los que entregaron su vida al Salvador pueden participar. Los niños aprenden el significado del rito al observar a los que practican, a los que participan. Después de recibir instrucción formal en las clases bautismales y de hacer su compromiso con Jesús en el bautismo, están preparados para participar de la ceremonia. Ya los niños ya hicieron, ¿no?, ahí arriba. Los adultos, todas las personas, sean cristianas, adventistas, bautizadas o no, pueden participar si entienden lo que están haciendo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a participar es del pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue entregado en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y vamos a participar también y el pan, hay que decir, es el pan, el que servimos aquí. Hay uno que vamos a mostrar que es simplemente ornamental, ¿no? Pero el pan que vamos a comer es sin levadura, ¿ok? Tal cual se hacía en los tiempos bíblicos, porque la levadura en la Biblia representa el pecado. Entonces, estamos hablando de una pureza completa, ¿no? Y luego, entonces, el zumo de la vid no es vino con alcohol, sino que el puro zumo de la uva. También el alcohol y la levadura representan el pecado también, entonces representando la pureza, ¿no?, sin esos elementos. Entonces todos los que entiendan lo que significa, que es para nuestra salvación, pueden participar. Y vamos a hacer de la siguiente forma. Muy bien. Entonces, solo está disponible ese baño, ¿ok? El baño, ese bañero estará disponible para todos porque el de arriba estará bloqueado para las diaconisas, ¿no? Entonces, subiendo, en el primer cuartito a la izquierda, allí se quedarán los matrimonios, ¿ok? Los casados, ¿ok? Entonces, el primer cuartito a la izquierda, casados. Más adelante, entrando por la cocina, a la izquierda, la segunda puerta a la izquierda, ahí las señoras, ¿no?, que están solas, las señoritas, señoras que están solas, ¿ok? Las damas, ahí. Aquí abajo se quedará los caballeros o cualquier persona que no quiera participar, se puede quedar aquí, ¿ok? Entonces, caballeros aquí, casados, la primera puerta, y la segunda puerta, las damas, ¿ok? Y hacemos siempre de dos y con mucha reverencia, y después que terminamos, volvemos, nos sentamos, porque entonces vamos a seguir entonces con la Santa Cena, ¿ok? Que el Señor os bendiga. Amén.